Novamente, tinha travado a primeira e vamos começar aqui. Deixa eu já convidar a Elaine. Bom dia, você que está aqui nessa manhã, nesse café com a gente. Já fala de que cidade você está falando. Convida seus amigos, eu vou ter que convidar tudo de novo. Pode entrar, que a casa é sua. Vem tomar esse café com a gente, porque conversas reais que vão além do feed. Olá, bom dia. Habib, né? Provavelmente deve estar lá de Dubai. Muito obrigada pela presença. Já envio o aviãozinho para todo mundo aí para vir assistir e tomar esse café com a gente, porque é um café que vai transformar a sua visão e vai ajudar também em vários aspectos da sua vida. Porque nós estamos aqui. Olá, Karina, bom dia, seja bem-vinda. Vamos tomar esse café com a gente. Eu já estou convidando aqui a Elaine. Deixa eu voltar aqui, porque travou. Isso, já passa aqui para nós, cidade que você está falando. Porque a nossa convidada hoje, ela é lá do Rio de Janeiro. Elaine, está conseguindo entrar? A Elaine está tendo um probleminha para entrar, gente. Isso nunca aconteceu. Então, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Todo mundo que está aqui está conseguindo me ver, me ouvir? Está normal para vocês? Me responde aqui, por gentileza. Se está me vendo, normal, está me ouvindo? Eu não sei porque a Elaine não está conseguindo entrar aqui. Deixa eu ver. Voltou, Elaine? Oi, agora sim. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Que sufoco! Vamos lá. Olha, já passou 7 minutos. Desde as 8 horas em ponto a gente está tentando entrar, gente. Mas todo café acontece isso, alguém atrasa ou acontece os imprevistos que foi aqui na parte tecnológica, tecnologia é normal. Então, se você já convida aquela pessoa especial para vir tomar esse café, não esquece. E vamos já, Elaine, dar início, porque já perdemos aqui uns minutinhos do nosso café. Bom dia, meu nome é Márcia Moreira. Eu sou Elaine Moreira e E esse nós... café nós temos conversas reais que vão além do feed. Isso, então enquanto você entra, compartilha. Talvez você precise também ajudar alguma pessoa, levar essa conversa, esse bate-papo. Chama, convida, porque aqui vamos começar a tomar esse café. Só que nós temos sempre no início o café com propósito. E eu vou convidar a Elaine para iniciar. Sempre nós trazemos uma palavra para você refletir. Vamos lá, Elaine. O versículo de hoje que Deus trouxe no nosso coração foi Romanos 12, 2. Não se modem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Ou seja, Deus nos convida para estarmos transformados, mudar a mentalidade, aquilo que pesa a gente transferir, mudar o pensamento, sempre pensar positivo, viver em equilíbrio. É o que Deus nos convida hoje, neste dia. Amém? Amém. Ou seja, toda transformação começa por dentro. Então não adianta eu arrumar só cabelo, passar maquiagem, ela tem que começar por dentro. Então fica essa dica para esse café da manhã. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós vamos receber a Rosa Barbosa. Ela é lá do Rio de Janeiro. Ela é especialista em desenvolvimento humano, né? É uma mulher que acredita que autoconhecimento é o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira. Então, já vou convidar ela para entrar aqui conosco. Rosa, vem para cá, seja muito bem-vinda nesse café com as Moreiras. E aproveitando quem está aqui, gente, já manda para um amigo, já convida aquela pessoa especial para estar aqui também tomando esse café. Eu sei que o horário acaba sendo competitivo, mas se você conseguir, já convida sua amiga,
para vir tomar esse café. E já fala de que cidade você está falando, se você não for aqui de São José do Rio Preto. Nossa, hoje a internet está abençoada. Isso, em tudo dai graça. Olá, bom dia. Olá, bom dia, Rosa. Tem que ver direitinho, hoje na internet, tá? Tá. Vamos falar que está abençoada, né? Deus sabe todas as coisas. Olha lá, a Rosa travou um pouquinho. É que a conversa vai ter muito boa, então se eu fosse você, não saia daí. Já pega o seu café e vem com a gente nesse bate-papo de milhões. Exatamente, porque conversas reais vão além do feed. Não perca. Rosa! Travou a internet dela também, olha lá. E ela está no Rio de Janeiro. Acho que é a primeira convidada que está fora, né? Da nossa série que a gente começou recente. Isso, me contar um pouquinho, Márcia, então, como que a gente conheceu a Rosa? Então, a Rosa foi uma conexão real, porque a gente fala sobre conversas reais, e ela também foi uma conexão real lá em Alphaville, no prédio do Pablo Marçal. Foi uma conexão, assim, genuína. Uma pessoa incrível. Ela também fala de desenvolvimento humano e tem uma história linda, uma história de mulher, de garra, de luta. Deixa eu só. Fala aí, conta mais para nós, Elaine. Ela caiu, vou voltar aqui enquanto isso. A gente até almoçou junto com a Rosa, o dia que a gente estava lá em Alphaville. Uma pessoa abençoada por Deus. Ela tem uma história que edifica muitas vidas. Ela transforma a vida de muitas mulheres, né? É o trabalho dela, né? Ela dá palestras. Que mais, Márcia? Ela faz tanta coisa, né? Uma pessoa assim de milhões. É uma mulher, a verdadeira mulher de milhões. Sim, porque é sobre desenvolvimento, né? Quando a gente fala sobre desenvolvimento. Assim como nós também, ela dá mentorias também para mulheres, né? Grupos de mulheres, palestras, eventos. Ela participa de muita coisa lá no Rio de Janeiro. Ela é do Rio, é carioca. Isso, mas a gente conheceu ela em São Paulo, foi através também de uma outra conexão com a Sandra, nossa amiga. Beijo, Sandra Ciraldi. Voltei. Ela falou que voltou, gente. Rosa, vamos lá de novo, vou te convidar. Tá aqui o convite. Ó, como que é? Vamos pausar. Inspira, respira. Estamos tendo alguns problemas técnicos. Olha lá, ó, a contabilidade, Magalhães, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Rosa, volta aqui. Gente, nós não estamos conseguindo conectar com a Rosa para tomar esse café. Vamos tentar novamente. Eu vou te fazer o convite novamente, Rosa. Fiz novamente o convite para a Rosa. E já aproveita, você que é do Rio de Janeiro. Me conta, como que funciona aí? Agora deu certo. Aê. Agora cheguei. Quanto tempo! Seja bem-vinda, Rosa. Quanto tempo, bom ver vocês por aqui. Saudade de você. A gente aproveitou que travou e estava contando, né, como foi essa nossa conexão. Nós nos conhecemos lá em São Paulo, em Alphaville, através também de uma conexão com a Sandra. Olha como que o mundo, né, dá voltas. Na verdade, eu acho que Deus une destinos, né? Ali a gente foi com um propósito e a gente descobriu outro. E a gente está aqui hoje compartilhando, unidas, né, através da internet, mas unidas pelo propósito. Isso é muito bonito, né? Isso, até a gente fala que quando a gente convida a pessoa para tomar o café, é direcionamento de Deus. Então, seguimos e somos obedientes. Então, vamos começar já tirando dúvidas, trazendo pessoas assim para entender um pouquinho mais sobre o desenvolvimento humano. Para comentar esse bate-papo aqui com o nosso cafezinho, olha só, larga aí, Márcia. Isso, um brinde aqui. Bom dia. A nossa saúde e a Deus por nos proporcionar esse momento aqui com vocês todos. Por essa união de milhões, né? Rosa, eu vou começar fazendo uma perguntinha aqui para você. Por que é tão difícil mudar? Bem, primeiro porque exige autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade é um dos precursores
principais para que a gente atinja uma mudança. Porque mudar dói, né? A gente tem, nosso comportamento, ele é 5% consciente. Os outros 95% ele vem do nosso inconsciente, né? Então é uma construção. E aí, isso envolve várias questões. Envolve a nossa família também, o que vem, né? Porque a gente herda da nossa corrente hereditária, mas também vem de tudo aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu ao longo da nossa vida, né? Então, o nosso inconsciente, ele reserva memórias, às vezes até dores e traumas, que faz com que a gente seja como nós somos hoje, né? Nós carregamos padrões. E aí, quando a gente se depara com situações que nos obriguem a mudar, é essa quebra de padrão. Por isso que é tão difícil mudar, né? Porque ele provoca realmente, às vezes, um certo desconforto. Às vezes não provoca desconforto. E nem todo mundo está propício para enfrentar esse processo, né? A pauta aí, como vocês colocaram, né? Será que você está só mudando de fase ou evoluindo? Porque a evolução nos exige isso, né? Essa quebra de padrões. Primeiro, entender que existem padrões internos, nós estamos reproduzindo padrões internos inconscientes, isso se reverbera através das nossas emoções, dos nossos comportamentos, e ter essa consciência e saber que é preciso, né? É preciso tomar essa decisão, por isso que muitas vezes as pessoas só conseguem, avançam, né, nesse processo de evolução depois de muita dor. Porque não conseguem mais, às vezes, estar vivendo ou sobrevivendo na mesma situação. Por isso, às vezes, é muito difícil é doloroso, na verdade. É um mal necessário. Porque às vezes é muito mais fácil você ficar como está, né? Que aí você já está acostumado com aquela dorzinha ali, então... Exatamente. E o próprio inconsciente, ele nos obriga a isso, né? Às vezes, o nosso inconsciente ele não foi feito para nos fazer felizes. Ele existe para nos manter vivos, sobrevivendo. Então, já aproveitando, então, quem não se conhece consegue evoluir? Muito dificilmente, porque vai estar repetindo padrões, né? E tem muito aquela frase assim, eu nasci assim, eu cresci assim, a gente chama dentro de desenvolvimento pessoal, né, de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu já tive um momento da minha vida que eu era um pouco mais, vamos dizer assim, um figurado grossa, né? Aí eu falava assim, eu tinha orgulho de falar, não, puxei pro meu pai é assim, eu também tenho que ser assim. Só que conforme a gente vai estudando, a gente vai percebendo, peraí, não precisa ser igual ao meu pai. Não que ele esteja grosso, mas é porque ele era firme. Então eu achava que eu tinha que ser assim com todo mundo. Mas trate as pessoas não do jeito que você gostaria de ser tratada, mas sim como elas gostariam de ser tratadas. Exatamente, você tocou num ponto muito importante. Essa frase, ela é muito utilizada e ela é muito correta. Mas quando a gente está dizendo sobre valores, né, a gentileza, o respeito, quando a gente passa para as relações interpessoais, principalmente nós aqui que somos do desenvolvimento humano, que fazemos mentorias, né, a gente tem que entender que existem padrões, né? Aí eu volto um pouquinho aqui no DISC, que é uma dos trabalhos que eu faço, cada pessoa tem um perfil diferente. Então, às vezes, tem perfis mais racionais, perfis mais emocionais, perfis que gostam mais de coisas bem mais explicadas, pessoas que gostam de coisas mais diretas. Então, se você é uma pessoa mais direta e você acha que todo mundo gosta dessa conexão direta, e às vezes, quando é um perfil contrário, não dá sintonia. E aí a pessoa vai falar assim, poxa, mas a Márcia é grossa, ela é fria, ela é calculista. Ou então, se você é uma pessoa muito mais emocional, que gosta de abraçar, né, que é o meu caso, poxa, mas a Rosa é carente. Entendeu? Então, a gente enxerga o outro com as nossas lentes. Quando a gente não tem essa questão do autoconhecimento. Por isso que eu digo que o autoconhecimento é base. A mentalidade, né? Começa com mentalidade para entender assim, eu posso mudar. Essa questão que você trouxe do seu pai, nossos pais são a base, né? Os nossos pais são os moldes e aquilo que a gente traz como verdade. Principalmente quando a gente admira muito os nossos pais, né? Mas é legal quando, em um determinado ponto da vida, a gente entende que a gente pode trazer, honrá-los naquilo que a gente entende que é bonito deles,
mas ter a nossa própria identidade, né? Fazer esses ajustes. Isso aconteceu comigo também, né? E fazer esses ajustes é o que faz a gente ser único. Porque a Márcia e a Elaine, elas são figuras espelhando o pai, a mãe, né? Pessoas que vocês admiram, mas vocês têm a essência de vocês, né? Então, fazer esse ajuste, né? Aquilo que você tem de bom é o direcionamento, mas de repente você não é o teu pai, você é a Márcia. Né? É um diferencial, né? Exatamente. É o teu diferencial. E baseado nisso, qual é a mentira que mais impede uma mulher de crescer? A mentira, não digo nem mulher, para todo mundo, né? É a mentalidade fixa, né? Que a gente tem dois tipos de mentalidade, a de crescimento e a fixa. É de achar que não pode, que não consegue aprender, que não pode ser diferente, como Márcia, né? Você vê, se ela continuasse a seguir o padrão que ela seguia, talvez ela não tivesse o sucesso que ela tenha hoje, na área que ela atua, né? Porque a gente precisa fazer ajustes. Então, ter esse entendimento que é possível, que o nosso cérebro, ele é plástico, ele é neuroplástico, né? A neurociência está aí, graças a Deus, trazendo embasamento científico para aquilo tudo que a gente vem falando, que parece que você é a Márcia que fala para vender, é a Elaine que fala para vender. É realmente a neurociência ali comprovando coisas, inclusive, que os estoicos, lá atrás, na filosofia na antiga, já falava. A neurociência vem comprovando, né? Então, ter a mentalidade aberta, sabendo que é possível aprender, é possível se desenvolver, é possível evoluir, é possível, né? Independente de idade, independente de qualquer coisa. A gente está vendo aí mulheres com uma certa já idade, entrando na faculdade, né? Fazendo transição de carreira, isso é muito lindo, né? Porque antigamente as mulheres de 50, 60 anos iam fazer crochê e cuidar de netos. A gente aí tem mulheres cada vez com mais idade, descobrindo que podem. Então, ter essa consciência que é possível. A gente, claro que não é um mágico, a gente precisa ter o nosso esforço. Né? Aprendizado contínuo, né? E trabalhar a mentalidade, porque o jeito que a gente se vê é como a gente vai se comportar. Então, se eu acho que eu não posso, eu realmente não vou conseguir. Agora, se eu acho que eu posso, eu vou e o meu próprio inconsciente vai me dando possibilidades para alcançar o que eu quero. E o que quase toda pessoa não enxerga sobre ela mesma. Porque muitas vezes, por exemplo, né, Elaine traz um exemplo aí, às vezes eu tem alguma mania, algum jeitinho de tratar a pessoa e eu não consigo enxergar. Não, mas vamos trazer esse primeiro exemplo que eu trouxe. Eu estou sendo grossa. Não, mas eu não sou. Assim, uma história que aconteceu uma vez, a gente estava num café, num evento, nem lembro qual que era o evento, mas aí uma moça, nós estava com a camiseta igual, eu e a Márcia com a camiseta igual. Aí a moça chegou e falou assim, nossa, como a camiseta de vocês é bonita, tem, né? Onde que tem essa camiseta que eu quero? Aí a Márcia só olhou para ela e falou assim, não tem que serve para você. Ela foi espontânea, tipo assim, ela não perguntou se tinha o tamanho, ela queria a camiseta. E ela já foi assim, não tem que ser pra você, tipo assim, você é muito gorda, ela não falou isso, mas ela só falou assim, não tem que ser pra você, tipo, eu falei, Márcia, não é assim, né, tem que, calma, fala, não tem lá no teu lugar, responde só o que ela perguntou, é mais nada, tá bom, né, mas não foi por maldade, é porque ela é assim, espontânea, e aí acaba... Quando a pessoa ela é autêntica, ela já vai direto o quê? Quando você não se conhece, você automaticamente já vai respondendo, né, de uma forma assim, automática. E isso, muitas vezes, a outra pessoa não está preparada para ouvir. Porque às vezes é agressivo, né? A maneira que para ela é natural, não está ofendendo ninguém, e às vezes se torna agressivo. Por isso que você vai desenvolver. Então, vamos lá. Responde essa pergunta para nós. Esse é o ponto do autoconhecimento, né? Essa ferramenta que eu trabalho, que é a análise comportamental, mapeamento DISC, ele vai fazer você entender qual é o seu perfil, o seu padrão comportamental, né? Dentro dessa metodologia, existem 4, que é o dominante, influente, estabilidade e conformidade. Algumas metodologias mudaram um pouco o nome, que botou executor, comunicador, planejador e analista. Deixa eu até... Vocês estão me vendo bem aqui? Tá legal a câmera? Sim, sim. E aí, o interessante é a gente entender que existem vários padrões e cada comportamento traz o seu padrão. Sim. Cada comportamento traz o seu padrão comportamental. Que existe dentro desse padrão habilidades, tá? Que é aquilo que você faz muito bem de forma natural. E aí isso envolve um monte de questões.
e aquilo que você faz, que é o ponto de melhoria, tá? Eu vou dar o exemplo do meu perfil. Eu tenho a estabilidade e eu tenho a influência. São dois perfis muito diferentes. Vou Gritando. falar aqui da influência. A influência é um perfil que gosta de se comunicar, tanto é que por isso que vocês também têm esse perfil, por isso que a gente fez essa Sim. conexão muito rápido, né? Então, quando você tem um perfil, no caso aqui da influência, que eu estou dando exemplo, é uma pessoa comunicativa, que gosta de falar com todo mundo, que gosta de grupos, que gosta, né, de interagir, que gosta da conexão. Mas o ponto de melhoria dela é foco. Então, geralmente, pessoas que têm um influente muito alto, eles gostam muito de começar muita coisa, de fazer muita coisa, mas acaba se perdendo no meio do caminho se não tem foco. Então, o ponto básico que eu quero trazer aqui é isso. A gente faz de forma natural aquilo que está dentro do nosso comportamento, tá? E ele pode ser um excesso de posicionamento. Às vezes, vamos supor, a pessoa que tem muita liderança, gosta muito de liderar, de dominar, de dar a última palavra. A influência também é muito espontânea, então tem essa questão da espontaneidade. Só que, quando a gente entende que lidar com o outro exige o autoconhecimento e inteligência emocional, né? Porque a gente pode justamente criar conexão com a nossa fala, com o nosso jeito de falar, mas a gente pode se desconectar, né? Então, esse é o ponto. Entender que o autoconhecimento, tanto para nós mesmos, entender o que a gente tem ali de ponto forte, ponto de melhoria, vá para ajudar nessa conexão. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de abraçar. Abraçar o outro, quando eu conheço, assim, ir lá abraçar, para mim é uma coisa super normal. Só que a gente sabe que tem pessoas que não gostam desse Não contato físico, gosta de né? toque. E aí, outro dia, eu com uma amiga minha, ela falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu olhei pra cara dela e falei assim, gente, eu nunca pedi pra alguém, assim, pra eu dar um abraço, eu vou lá e abraço logo. E aí eu entendi, eu falei, nem todo mundo. Então, às vezes, eu vou lá Gosta de abraçar a pequeno. pessoa, achando que eu tô criando uma conexão, e às vezes eu tô criando uma desconexão, porque inconscientemente a pessoa pode estar se sentindo ali invadida, né? Sim, Então, aquele perfil. esse é o ponto. A gente faz, sim, naturalmente, aquilo que é latente do nosso perfil, e pode criar essa desconexão, né? Então, assim, a gente pode ser, sim, autêntico, verdadeiro, mas sabendo como falar. E quando a gente sabe que esse é um ponto nosso, né? Que esse é o ponto do nosso perfil, a gente consegue ajustar. É claro que, como é natural, às vezes a gente vai escorregar, mas ter um pouquinho, assim, entender qual é o teu ponto, que a gente chama de um ponto de ajuste, né? Que é isso que a gente tem que, às vezes, ajustar para lidar com o outro. Sim, e aproveitando também, pessoal, quem está aqui, convida um amigo especial para estar aqui escutando também. Vai ficar gravado, tá? Esse café. Depois nós vamos fazer os recortes. Mas quem tiver aqui, tiver um tempinho, a gente sabe que esse horário das 8 acaba comprometendo quem vai trabalhar, mas é o horário que Deus trouxe para nós e a gente vai continuar aqui com esse horário. Qual que é seu nome? Contabilidade, Magalhães. É o Bruno, é meu esposo, ele. Ah, oi, Bruno. Olha aí, tá bem assessorado, né? Se conhecer é tudo. Sem o conhecimento não tem crescimento e desenvolvimento. Olha que interessante, porque muitas vezes fala que santo de casa não faz milagre. Mas olha aí, o Bruno entendeu como realmente é preciso. Até para um casal, né, Rosa? Se eu Exatamente. sei o seu perfil comportamental, fica muito mais fácil eu saber como eu vou lidar com você. Eu e a Elaine, quando a gente não tinha esse conhecimento, a gente também tinha atritos. Ah, mas por que você está falando assim comigo? Ah, porque... Aí até que a gente foi fazendo, estudando, desenvolvendo e moldando. Ah, então você gosta que fala assim? Ok, então eu vou falar assim. E assim foi sucessivamente, mas isso é muito importante. E o interessante que você tocou nesse ponto não é nem só a comunicação, é também entender as potências. Você tem uma potência, a Elaine tem outra. Então, vocês se dividindo, entendendo isso, vocês se completam. E aí faz o negócio de vocês ser ainda mais potente, porque vocês estão pegando duas vertentes diferentes. E isso só é possível dentro de uma parceria, de uma sociedade, de um casamento, quando há esse autoconhecimento. Porque senão há choque. Então, dentro do casal, que foi onde você colocou primeiro. Então, às vezes, quando são dois emocionais, ok. Agora, quando um é emocional e um é racional? Um quer falar, o outro quer ficar calado. E aí um acha que o outro fala demais, o outro acha que é calado demais. Então, ter esse equilíbrio, entender que cada um tem a sua forma de se comunicar e ver o mundo, assim como parceria. Então, assim, é um ponto também muito importante
para quem tem parceria, para dupla. Muitos casamentos são salvos dentro da análise comportamental justamente por esse entendimento, né? Porque, na verdade, quando existem perfis contrários, o que falta no um é excesso no outro. Né? Então, exatamente. A gente viveu na pele bastante tempo, até aprender, a gente deu bastante. Mas graças a Deus agora. Porque eu falo assim, se você viver no equilíbrio, não tem preço, né? Pegar um pouco tipo assim, eu era um excesso, então eu tive que diminuir o meu, pegar um pouco dela, ela pegar um pouco o meu, e aí a gente foi equilibrando tudo. Exatamente. E acaba sendo um aprendizado realmente, porque quando tem perfis diferentes, você realmente o outro é o que falta em você, e você é o que falta no outro. Eu fiquei pensando enquanto você falava, Rosa, quantas pessoas passam por isso tentando transformar, mudar a vida e não conseguem, né? Não conseguem. Não consegue. Por quê? Porque não busca ajuda. Porque lá atrás a gente não tinha essa oportunidade de conhecer. O Diz que existe há anos. Só que ninguém chegava em nós e falava, existe essa ferramenta que vai te ajudar você a se conhecer e saber lidar também com pessoas. Principalmente na parte de liderança. Então é um diferencial. E falando sobre isso, principalmente, é uma parte que tem que ter esse conhecimento, né? Porque o líder em si, geralmente quem busca liderança tem muito do dominante. É um perfil muito forte, né? A dominância em si é um perfil muito forte. É óbvio que a gente não tem só um perfil, a gente tem todos os outros em algum grau. Por isso que cada análise comportamental é necessária, porque um perfil vai ajudando o outro ou vai equilibrando. Então, quando você é líder, você precisa entender que às vezes você tem uma dificuldade de escutativa, porque você é mais diretivo, você tem uma certa impaciência com processos. Então, quando você lidera, é interessante você entender ali dentro de você o que você precisa ajustar. E às vezes a pessoa vai para a liderança com técnicas, né, com a técnica de liderar, mas não se conhece. E aí, quando pega esse perfil mais sensível, que precisa de mais processo, que precisa mais de orientação, tem dificuldade. Então, assim, é também uma coisa muito importante. Isso que você falou, Márcia, por isso que eu me apaixonei. Porque o DISC, ele já tem há décadas. E é ao longo do mundo, não é Brasil, é ao longo do mundo, né? Só que era uma ferramenta muito utilizada dentro do corporativo. Né? Dentro dos processos aí de recrutamento e seleção, de treinamento de liderança, sendo que hoje alguns analistas comportamentais tiveram a ciência, né, dessa metodologia e trouxeram, assim como eu me apaixonei. Então, eu me apaixonei primeiro porque eu fui buscar o coaching na época e não deu para pagar o processo de coaching, a análise comportamental. Eu falei, o que é isso? Aí, quando me explicaram, eu falei, tá, vou querer fazer essa formação. E, assim, não largo essa formação por nada, porque é base, né? Não tem como você chegar em outras fases, evoluir, se você não se conhece, se você não trabalha os seus padrões internos. Sim, muito bom. E uma pessoa que quer mudar hoje, por onde ela começa? Bem, primeiro pela mentalidade, né? Ela, como a Márcia mesmo já colocou aqui várias vezes, é um excelente exemplo. Se Márcia tivesse pensado assim, eu sou assim, minha família é assim, todo mundo é assim, ponto, ela não iria despertar, porque precisaria mudar, né? Que precisaria ter esse ajuste. Então, primeiro, a consciência, né? Por isso que eu falo muitas vezes de expansão de consciência, é isso. Entender que pode ser que tudo fez sentido até aqui. Mas daqui para frente, para você chegar a um objetivo, para você conquistar o que você quer, os seus sonhos, as suas metas, você vai precisar ajustar. Né? Então, primeiro, ter esse despertar, ter essa mentalidade de entender que é possível. O segundo passo é fazer qualquer tipo de ferramenta, né? O DISC é uma delas, de autoconhecimento. Né, para você sair realmente do automático. Porque, como eu falei, tudo que a gente faz automático, para a gente é o normal. Então, para mim é normal abraçar, para mim é normal conversar, para mim é normal interagir com todo mundo, para mim é normal ser sensível, prestar atenção no outro, para mim é normal sentir a dor do outro. Mas isso é a Rosa, né? Isso é a Rosa. Então, nem todo mundo é assim. E isso que você falou, Elaine, ajuste. Porque às vezes a gente também está em excesso. Né? Dentro do perfil, às vezes, porque quando a gente faz análise comportamental, ela é feita através de uma ferramenta, né? É um sistema que traz uma escala de 0 a 100.
Então, às vezes, está um excesso, você tem 80%, 90% daquele perfil. Isso aí é um perfil muito exagerado. Então, você tem tudo muito. Tanto os pontos fortes quanto os pontos de melhoria. Então, o autoconhecimento, mentalidade e o autoconhecimento são o primeiro passo para que você possa mudar, né? E querer mudar. Porque tem gente que está preso, né? A identidade está assim. Então, Eu até achei interessante aqui que o Bruno colocou, né? Eu sou o primeiro caso de sucesso do trabalho da Rosa Barbosa, olha só. Então, aí é por isso que a gente até fala, né? Se você não consegue transformar a pessoa que anda com você ou que está dentro da sua casa, quem que você vai transformar? Exatamente. Quando eu conheci Bruno, ele era contador, né? Ele sempre foi contador. Só que ele ganhava vida entregando lanche em comunidade aqui no Rio, né? E eu falava para ele, meu Deus, mas você pode mais. Eu nem trabalhava com desenvolvimento pessoal naquela época. Eu já fazia formação de RH, que é uma das minhas formações, mas eu nem imaginava estar onde eu estou hoje. Então foi um processo que eu já faço com ele desde a época de quando a gente começou a namorar. Então hoje a gente tem um escritório, né, de contabilidade, de desenvolvimento pessoal. Então realmente assim, ele fez jus ao conhecimento dele na casa dele. Bacana. Parabéns. Elaine, então vamos lá para os nossos pingos, né? Que a Rosa acho que não conhece. É aqueles pingos de café. Você já sabe como que cai um pinguinho de café? Ele vai caindo um por um, não é isso? Ele vai cair, você vai responder com uma única palavra. Joia? Beleza? Então vamos lá. Evoluir é? Necessário. Coragem é? Preciso. Uma palavra que mudou sua vida. Disque. O que toda mulher merece. Nossa. Ser feliz. Ó, complete. Autoconhecimento é? Tudo. Aê, muito bom. Ô, Rosa, e se hoje você pudesse deixar apenas uma pergunta para todas as pessoas que estão aqui assistindo e que vai assistir esse café, qual seria essa pergunta? Vamos lá. Se você pudesse apenas deixar uma única pergunta, qual seria? Para essas pessoas que estão aqui assistindo, que vai assistir. Ok. O que faz você continuar onde você está e não decidir evoluir? Olha, o que faz você continuar aonde está e não decidir evoluir. Gente, olha que pergunta forte, né? Porque muitas vezes a gente nunca se fez essa pergunta. Porque é decisão, né? A gente precisa decidir. Então, repete de novo que isso vai virar um recorte para as pessoas. Essa Elaine, vai ter que ser aquele recorte assim, exclusivo para ele. Então, responde aí de novo. Qual que é a pergunta que você vai deixar aqui para o universo e para todas as pessoas que vão assistir? O que faz você estar onde você está e não decidir evoluir? Muito bom. Responde para vou deixar. Evoluir, né? Essa é uma pergunta para refletir, né? Para refletir. Isso, responde aqui já, então. Já vou pedir para a pessoa responder. Deixa essa aqui nos comentários, porque isso vai ser um recorte assim daqueles de milhões. Eu sou a convidada, mas eu vou fazer essa pergunta para quebrar o protocolo. Vocês decidiram evoluir, não é? Sim. Isso é realmente uma pergunta que eu não sei qual foi o motivo que fez vocês chegarem até aí, mas eu sei o motivo que me fez chegar até aqui. E foi realmente um processo de decisão. Foi quando eu caí em crise de ansiedade, que me vi no chão, tendo uma criança autista, né, de 4 anos, e eu pensei, o que vai ser dele amanhã se eu for embora? Então eu decidi. Foi um processo de decisão, realmente. Esse processo não foi apenas mental. Esse processo ele está vindo através das formações, de autoconhecimento, de muita persistência, de terapia também, porque isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? A gente precisa, sim, de processos de desenvolvimento pessoal, precisamos de mentores. Vocês têm os mentores de vocês, eu tenho os meus mentores, né? Porque mentores sempre tem alguém que chegou mais à frente que a gente. E o nosso mentor principal aqui, né? Acredito que seja de nós todos aqui, é Jesus Cristo. A gente se espelha e obedece.
Exatamente. E ele traz pra gente pessoas, bota pessoas aqui, né, para que a gente siga, para que a gente se conecte, porque tudo isso aqui é um propósito de Deus, né? E a terapia? Eu gosto muito de falar nisso, a terapia, né, que a gente tem alguém que a gente possa falar, né, as orações, a igreja, Deus, aquilo que você entende, né, que seja o seu Deus interior, fazer essa conversa interna. E a terapia, então é um processo, literalmente, né? Não é um ponto só, não é uma ferramenta, é um processo, literalmente um processo de altos e baixos, mas que lá atrás houve uma decisão. Então você decidiu. E dali para frente, e cisão, né? Decisão, vem a palavra decisão. Então você cortou coisas da sua vida, você cortou comportamento, você cortou situações que você não quer mais passar, e dali em diante você segue num propósito. Então, uma decisão ela vai mudar a tua vida. Exatamente. Por isso o versículo bíblico veio encaixar todo mundo nessa história, né? Transformar, né? Pela renovação da nossa mente. A gente quer agradecer, Rosa, por você estar aqui. Infelizmente, nosso tempo já estourou, mas foi muito grandioso a sua presença aqui, muito aprendizado, fez a gente refletir mais ainda, né? Todo mundo que está aqui, quem vai assistir ainda, vai se beneficiar muito, porque foi muito, muito grandioso, né, Márcia? Muito satisfatório. Sim, e se essa conversa fez sentido para você, segue a Rosa, compartilhe essas mensagens, porque faz toda a diferença a gente parar para refletir. Faz parte do nosso. E se você gostou desse café, volta para tomar esse café com a gente. Ele está apenas começando, é um propósito de Deus e com certeza vai impactar a vida de muitas pessoas. E é sobre o que você falou, Rosa, que eu quero fazer um acréscimo aqui. Estourou o tempo, mas vamos lá. Quando você falou, né, que você tem um menino que é autista, né, uma criança autista, você poderia sentar e ficar o quê? Se lamentando, e agora, ó céu, ó vida, ó morte. Mas você resolveu o quê? Você resolveu realmente buscar conhecimento, estudar e fazer a sua vida ser transformada através do conhecimento. Parabéns por essa evolução. Muito obrigada, parabéns para vocês também. E o trabalho de vocês é incrível, tá? Obrigada por essa oportunidade, que Deus nos uniu. E contem comigo para que vocês quiserem, puderem aí, estamos juntas. Com certeza, você sempre será nossa convidada para tomar esse café especial. E um excelente bate-papo ainda, né? Estou muito honrada e lisonjeada por estar com vocês. Porque conversas reais vão além do feed. Amém. Amém. Deus abençoe, um excelente dia, uma excelente semana. Obrigada a todos vocês que passaram por aqui, que estiveram aqui acompanhando. Deus abençoe, uma excelente semana. Amém. Amém. Tchau, Rosa. Obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.